Essa polêmica com certeza está sendo a maior do GP de Las Vegas de Fórmula 1 e pode acabar mudando tudo para diversas equipes dentro do grid da maior categoria do automobilismo mundial. Quer saber mais sobre isso? Então assista esse vídeo até o final e não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Como nós sabemos, a equipe Red Bull de Fórmula 1 começou o ano de 2024 muito bem até o meio da temporada, quando houve uma decadência no nível do seu desenvolvimento do RB20, o que fez com que Max Verstappen, que seria praticamente garantido como tetracampeão mundial nesse ano, tivesse que sofrer um pouquinho em uma disputa contra seu principal rival Lando Norris. Essa disputa foi até o GP do Brasil de Fórmula 1, onde Max Verstappen praticamente já garantiu o título mundial, que agora, no GP de Las Vegas, ele deve realmente reafirmá-lo e conseguir vencer este título com antecedência. Mas a grande polêmica, que também tem a ver com o desempenho dos carros, está ligada a outra equipe da Red Bull, a VCARB, que nesse GP de Las Vegas pode virar o jogo de forma definitiva. E essa situação deve acabar afetando não apenas a VCARB e a Red Bull, mas também a Ferrari, Mercedes e talvez até mesmo a própria McLaren. Nesse fim de ano de 2024, as equipes já estão focando um pouco mais para a temporada seguinte, com exceção da Ferrari, que está utilizando um novo assoalho para esse GP de Las Vegas de Fórmula 1, com a intenção óbvia de conseguir conquistar o título de construtores e talvez até mesmo já iniciar testes para o novo carro do ano que vem. O grande problema é que a equipe irmã da Red Bull está fazendo exatamente a mesma coisa. Foi anunciado durante essa semana que a VCARB vai utilizar peças importantes do RB20 da Red Bull, que apesar de não estar tendo seu ótimo desempenho desde o meio da temporada, conseguiu se reencontrar principalmente no GP do Brasil. E a intenção com essas peças, que vai praticamente remodelar a parte traseira do carro da VCARB, é justamente conseguir um melhor desempenho, isso é óbvio. O VCARB 01 irá receber a suspensão traseira e a caixa de câmbio do RB20 do ano passado. A intenção com essas peças é justamente conseguir um sexto lugar no campeonato de construtores, o que vai aumentar obviamente a renda da equipe, mas também provavelmente tem algo muito importante por trás disso tudo. Isso pelo simples fato de que equipes de meio de campo da Fórmula 1 já chegaram em um certo desempenho e desenvolvimento capaz de muitas vezes ameaçar equipes da ponta da categoria. Exemplo disso foi no GP do Brasil de Fórmula 1, que, óbvio, em condições muito específicas, a Alpine conseguiu ultrapassar a Ferrari, Mercedes e até mesmo a McLaren, junto apenas com Max Verstappen, que estava com um ritmo muito melhor do que elas e ficou em primeiro lugar, mas também ficaram à frente ali do próprio Sérgio Pérez, que também é da Red Bull. A intenção dessa troca de componentes podem estar ligadas justamente na batalha da Red Bull contra outros concorrentes como McLaren e a Ferrari, que tenha como principal interesse atrapalhar essas equipes dentro da pista para conseguir desempenhos melhores tanto para o seu primeiro piloto como para o segundo e garantir dessa forma um primeiro lugar no campeonato de construtores, talvez até mesmo do ano que vem. E é justamente por isso que, segundo a Automotor Sport, que é um jornal alemão, aparentemente a FIA quer proibir que equipes que são clientes de outros times e que fiquem até a quinta colocação possam utilizar peças dessas outras equipes. Situação essa que a própria VCARB se viu muito a favor. E isso é uma obviedade, até porque a própria Aston Martin utiliza muitas peças, principalmente da Mercedes, há muitos anos. Quem não se lembra daquela Force India, que era praticamente uma Mercedes do ano anterior e que garantiu a vitória de Sérgio Pérez lá no GP do Bahrein de Fórmula 1. Mas como se isso não fosse o suficiente, a própria equipe Haas de Fórmula 1, entendendo que no ano que vem existem grandes chances dela se comportar de uma forma muito melhor, já se viu contra essa possibilidade, já que ela não teria tanta capacidade assim de desenvolver novas peças, até por questões financeiras, enquanto a VCARB já tem condições sim de desenvolver o seu carro próprio, e isso sem contar que tem partes da equipe que obviamente tem o contato com informações importantes de dentro da equipe mãe, já que apesar de serem equipes separadas, obviamente eles têm mais abertura para analisar o carro uma das outras. Quando eu digo isso, não estou dizendo que existe algo proibido que eles fazem, apesar de que não duvido de nada, né? Não dá para duvidar de nada dentro da Fórmula 1.
Mas o que eu tô falando é que enquanto existem segredos que não são transportados de uma equipe a outra justamente por questões de competitividade, entre a Red Bull e a Vicarb não existe essa competitividade. E aí eu sei que muita gente deve estar falando, mas são duas equipes distintas, é óbvio que elas vão competir e existe a chance da equipe B da Red Bull até mesmo se sobrepor à equipe propriamente dita da Red Bull. Mas na verdade não é bem assim. A gente percebe que em diversos GPs que quando o Verstappen se aproximava de Tsunoda e do seu companheiro de equipe, que agora é o Liam Lawson, eles simplesmente abriam a porta para permitir que o Verstappen ultrapassasse, independente da posição que eles estivessem. No GP do Brasil, por exemplo, Liam Lawson estava numa das primeiras posições. Se eu não me engano, estava entre os 5 primeiros quando ele deixou o Verstappen passar de graça. Então é óbvio que existe sim um acordo entre os pilotos e a equipe Red Bull com a Vicarb. E aí, nessa situação específica, é óbvio que uma proibição de certa manipulação das peças seria interessante para eles que iriam ter uma certa vantagem ainda maior sobre seus concorrentes e iriam dar uma vantagem maior também para a própria equipe Red Bull, que teriam 4 carros ainda mais fortes dentro do grid. Essa situação já foi muito falada, principalmente pelo CEO da McLaren, o Zac Brown, que chegou a dizer que essa situação deveria ser proibida pela FIA. Não faz sentido uma mesma marca ter duas equipes na Fórmula 1, ainda mais com troca de peças entre as duas. Isso é uma situação que não faz sentido e, segundo o Zac Brown, não é justo pela parte da federação, já que apesar deles terem um limite orçamentário de aproximadamente ali 200 milhões de dólares, ter duas equipes na Fórmula 1 pode significar uma larga vantagem para essa marca especificamente. Agora, será que outros times também não fazem praticamente a mesma coisa? Vou falar um exemplo aqui para vocês. A Haas utiliza motores Ferrari e muito tempo já foi considerada como a equipe B da Ferrari. Por exemplo, pilotos do programa de jovens pilotos da Ferrari sempre iam para a Haas, depois para a Alfa Romeo e depois iam para a Ferrari. Existe certa relação. Com relação à Mercedes, da mesma forma, a McLaren, a própria Force India eram equipes de certa forma que ajudavam no desempenho da Mercedes. Então, no fim das contas, apesar de, obviamente, a Red Bull ter uma relação mais estreita com a Vicarb, também existiam relações entre as outras equipes. Só que, com certeza, essas relações eram muito menos sólidas e menos próximas do que o que acontece com a Red Bull e com a Vicarb. Já que até mesmo essa questão dos pilotos é óbvio e já foi muito discutido entre Helmut Marko e o próprio Christian Horner, que já admitiram que de certa forma tem certo controle pela equipe B da Red Bull. Mas o que você acha? Você é a favor de uma mesma marca ter duas equipes dentro da Fórmula 1? Ou você é contra? Você acha que isso é justo ou injusto, principalmente com as suas principais rivais? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não se esquece, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.